Nessa aula, a gente vai falar sobre o modelo cognitivo da terapia cognitivo-comportamental. Essa é a quarta aula do curso de TCC para hipnoterapeutas, então eu indico que você acompanhe esse curso pela playlist que eu estou colocando no card aqui em cima. Assim você consegue assistir todas as aulas na ordem certa e não perde nenhuma aula nova. E como eu comentei, nessa aula a gente vai se aprofundar mais nos modelos teóricos da mente. Eu até citei nas aulas anteriores um pouquinho sobre a linha de pensamento do Aaron Beck, a linha de pensamento do Albert Ellis, né? E hoje a gente vai falar como que essas duas visões se mesclaram para gerar o que hoje a gente considera o modelo cognitivo da terapia cognitivo-comportamental. A gente começa aqui então com o modelo da mente que foi elaborado pelo Albert Ellis, certo? Mais ou menos aí na década de 50. Ele acreditava que um evento sensibilizador, um evento ativador, certo? Que seria basicamente algo que acontece com a pessoa, certo? Ele é interpretado pelas crenças limitantes. E aí, essa interpretação feita pelas crenças limitantes é o que vai gerar algumas consequências, com sentimentos e comportamentos. Esse modelo da mente é conhecido como modelo ABC. Então, por quê? Porque o A é o evento ativador, algo que acontece, e aí que vem o mais interessante. Segundo o Ellis, o Albert Ellis, o evento ativador ele não é necessariamente traumático, tá? Ou seja, o evento, na verdade, ele não tem nenhuma carga emocional. O que traz a carga emocional é a interpretação que a crença limitante traz desses eventos. E essa interpretação é o que vai gerar as consequências, que são sentimentos e comportamentos. Aí, na década de 60, aparece o modelo da mente desenvolvido por Aaron Beck. Com o tempo, à medida que ele foi trabalhando com os seus clientes, ele começou a perceber que muitos dos comportamentos e sentimentos que os seus clientes tinham eram derivados de pensamentos disfuncionais, né? Então aí ele veio com a sua grande teoria de que pensamentos automáticos geram sentimento, que geram comportamento. Ou seja, se eu tiver um pensamento negativo, vai fazer eu me sentir mal, e esse sentimento negativo vai fazer eu me comportar de uma maneira disfuncional. E talvez você não consiga perceber agora, mas esses dois tipos de modelo, tanto do Aaron Beck quanto o do Albert Ellis, apesar de parecerem diferentes, eles se complementam de uma maneira muito incrível. Tanto é que é a mistura dessas duas teorias, né, desses dois modelos da mente, que foi desenvolvido o modelo da mente da terapia cognitivo-comportamental. E esse é o modelo cognitivo da TCC, uma mescla desses dois modelos, tanto o do Aaron Beck, né, quanto do Albert Ellis, e aqui a gente vai acompanhar como que aconteceu essa mescla. Olha só que interessante. A gente começa lá pelo evento ativador. Conforme o Albert Ellis comentou, acontece um evento ativador, certo? Ou seja, acontece aí uma situação com o nosso cliente, né? E essa situação ela é interpretada, certo? Pelas crenças limitantes. Aqui, ó, a gente conseguiu abrir ainda mais. Então, olha só, essas crenças limitantes, ó, que estão aqui em cima de mim, né? A crença limitante desse cliente, certo? Que é o quê? Que normalmente é uma crença relacionada a ela mesma, e essa crença é sempre uma coisa muito simples, tá? Inclusive, a gente vai ter uma aula aqui só falando sobre crenças limitantes, não se preocupa, tá? Então, a crença limitante pode ser, por exemplo, eu não sou bom o suficiente, tá? Então, a pessoa tem a crença limitante que é eu não sou bom o suficiente. Essa crença limitante, ela vai gerar um pressuposto subjacente, que a gente também vai ter uma aula só sobre isso, tá? O que é um pressuposto subjacente? Nada mais é do que as regras que a mente cria para compactuar com essa crença limitante. Ou seja, basicamente é o seguinte, se a criança pensa, a pessoa pensa, eu não sou bom o suficiente, se a pessoa tem essa crença de eu não sou bom o suficiente, ela vai gerar pressupostos, tá? Ou seja, ela vai gerar regras, como por exemplo, se eu não sou boa o suficiente, logo eu preciso me dedicar muito mais do que as outras pessoas para conseguir as coisas feitas. Já que eu não sou bom o suficiente, então não adianta nem tentar, já vou desistir antes mesmo de me frustrar. Se eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou conseguir atingir tudo aquilo que eu quero da minha vida. Então, esses pressupostos, ou seja, se eu sou isso, logo essas consequências vão acontecer, isso acaba gerando pensamentos automáticos no seu cliente, que são ativados quando acontece o quê? O evento ativador. Então, o evento ativador ele acontece, ativa a crença, ativa o pressuposto subjacente e gera um pensamento automático na mente do seu cliente. Esse pensamento automático gera um sentimento,
que gera um comportamento. Então olha só, esse aqui é o grande resumo de como funciona o modelo cognitivo da TCC. Eu acredito que ficou muito fácil de você compreender, né? E principalmente ficou muito fácil de compreender como que mesclou, né, essas partes aí, tanto o modelo cognitivo do Aaron Beck, quanto aí o modelo cognitivo do Albert Ellis, né? Enquanto o modelo cognitivo do Albert Ellis fala ali, ó, evento ativador, né? É processado aqui pela crença limitante, né? Por essa coluna, por essa linha mais comprida, né? Seria a parte B aí do nosso modelo ABC, né? E por fim, sentimento e comportamento seria a parte C aí do nosso modelo ABC do Albert Ellis. Enquanto do Aaron Beck, a gente tem aí exatamente aqui certinho, né? Pensamento que gera sentimento, que gera comportamento. Então a mescla, tá, desses dois conceitos acabou se desenvolvendo, virando aí o modelo cognitivo da TCC. E claro, se você quer aprender ainda mais sobre TCC, se você quer se profissionalizar, utilizar realmente essa técnica como um profissional na sua clínica, você não pode perder o nosso curso completo de terapia cognitivo-comportamental, que está totalmente disponível na sua assinatura da Comunidade Marcílio. Se você quiser conhecer um pouco mais tanto sobre a comunidade quanto o nosso curso de terapia cognitivo comportamental completo com certificação, o link está aqui na descrição desse vídeo.